Certo, pessoal, então resolvi fazer essa aula livre aqui sobre circuitos lógicos combinacionais, é o conteúdo que estamos vendo nesse momento, nessa altura do curso. Esse material aqui ele foi extraído do livro do Totti, Sistemas Digitais, Princípios e Aplicações. Esse livro é a 8ª edição dele, esse livro que está aparecendo aqui, ok? Então, para quem não assistiu às aulas de circuitos lógicos combinacionais e lógica booleana, que já tem os vídeos aí no canal, dá uma pesquisadinha, dá uma olhada, se tiver alguma dúvida, é interessante assistir primeiro essas videoaulas para depois acompanhar essa aula aqui, vai estar disponível aí para vocês o tempo todo para a continuidade aí do curso. Essa aula vai fugir um pouquinho do padrão do canal, geralmente eu faço aula com 10 minutos no máximo, essa aqui provavelmente vai estender um pouquinho mais, eu estou passando aqui os slides, são 93 ou 140, aí, quase 50 slides aí, tem alguns exercícios no meio. E qualquer dúvida, qualquer sugestão, coloca aí nos comentários ou manda lá no Moodle ou no WhatsApp, como for, que eu tento tirar a dúvida de vocês e vamos trabalhando assim, tá ok? Então, vamos lá. Primeiro vamos fazer uma pequena revisão sobre circuitos lógicos combinacionais, né? Um circuito lógico é aquele que pode assumir valores binários. Então, o que é um valor binário? São dois valores, ou falso ou verdadeiro, 0 e 1, ligado, desligado, carga baixa e carga alta, etc. Aprendemos anteriormente que circuitos lógicos baseados em lógica booleana podem ser representados graficamente por símbolos que representam portas lógicas. Então, são esses símbolozinhos aqui que a gente está vendo. Então, a porta NOT, porta AND, porta OR, porta NAND, porta NOR, porta SHOR, que é o XOR, né, o exclusivo. Então, a porta NOT. Todas as portas que tem um Nzinho tem esse círculozinho aqui na ponta, tá? A porta NOT, ela inverte uma entrada. Se você entra verdadeiro, aqui sai falso, ok? E ela só tem uma entrada. Tem uma entrada, todas têm uma saída, tá? A porta NOT, ela só tem uma entrada. A porta AND, ela vai retornar verdadeiro, ela é uma expressão lógica. Tudo isso aqui é representação booleana, né, de uma expressão lógica. Vai retornar verdadeiro se somente se todas as entradas, aí pode ter mais de duas entradas, né? Estão todos aqui representados só com duas, mas pode ter mais, pode ter 4, 5, vocês viram aí utilizando aquele software Logicsim. A porta AND esse x aqui vai ser verdadeiro se A e B forem verdadeiros. Se B for falso ou se A for falso, isso aqui vai dar falso. Se eu tivesse eventualmente mais 5 portas aqui e dessas 7 somadas, 6 fossem verdadeiras e uma fosse falsa, o resultado seria falso. Então aqui só é verdadeiro se e somente se todas as entradas forem verdadeiras. A porta OR vai na outra mão, né? Ela retorna verdadeiro. Para ela retornar verdadeiro é necessário que apenas uma seja verdadeira. Então, se eu tenho aqui 10 portas, 10 entradas, e eu tenho 9 falsas e uma verdadeira, isso aqui vai ser verdadeiro. Da mesma forma, se eu tiver 5 verdadeiros, 5 falsos, isso aqui vai ser verdadeiro. Isso aqui só vai ser falso somente se todas as entradas aqui forem falsas. Tá bom? As portas NAND e as portas NOR são igualzinhas às portas AND e porta OR com o círculo de inversão aqui na ponta, certo? O que elas fazem? Elas invertem os resultados das portas AND e porta OR. Tá? É a mesma coisa que for uma porta AND associada com uma porta NOT, ou uma porta OR associada com uma porta NOT. Então a porta NAND ela vai retornar verdadeiro se todas as entradas aqui forem falsas, né? Então, ela vai retornar verdadeiro se eu tiver uma entrada pelo menos aqui falsa. Ela inverte aqui o AND. O AND, para retornar falso, precisa que qualquer uma das portas aqui sejam falsas. E aqui, se qualquer uma das portas forem falsas, aqui vai ser verdadeiro. Então, ela inverte o resultado sempre da AND, tá bom? Ela só vai ser verdadeiro, tá? Ela vai ser verdadeiro quando? Ela vai ser verdadeiro sempre que tiver alguma porta aqui falso. E ela vai ser falso se e somente se todas as entradas aqui forem verdadeiras, tá bom? Na outra linha, eu tenho aqui a porta NOR, que ela inverte a porta OR. Se a porta OR ela precisa só uma entrada para ser verdadeiro, tá? Ela precisa só de uma entrada aqui para ser verdadeiro.
A porta NOR é o contrário, tá, pessoal? Ela vai inverter esse resultado. Então, se eu tenho aqui tudo verdadeiro, aqui vai ser falso. Se eu tenho uma verdadeira, aqui vai ser falso. Se eu tenho tudo falso, aqui vai ser verdadeiro. Na OR seria falso e na NOR se torna verdadeiro, tá bom? Porta SHOR é um exclusivo, né? Ela retorna verdadeiro se uma e apenas uma for verdadeira, se uma entrada aqui for verdadeira. Então, se eu tenho aqui 10 portas e eu tenho 2 verdadeiras, aqui vai retornar falso. Tá? 10 entradas aqui, 2 são verdadeiras, aqui fica falso. Tá? Eu preciso, aqui para dar verdadeiro tem que ser uma e apenas uma verdadeira. Tá bom? Isso aí pensa uma senha, né? Você pode ter apenas uma senha verdadeira aí. Então aqui é resumo, né? Porta NOT inverte o valor de entrada, porta AND retorna verdadeiro ou 1, né? Lembrando, são valores binários, é falso ou verdadeiro, ligado ou desligado, 0 ou 1, tá? Vai retornar verdadeiro se todas as entradas forem verdadeiras. E a porta OR, se pelo menos uma for verdadeira. Porta NAND e porta NOR é o inverso do resultado do que seria AND e OR. Se você tiver dúvidas com ela, verifica como que seria com AND e OR, qual seria o resultado, e aí você coloca o contrário, tá bom? Porta SHOR retorna verdadeiro se apenas uma das entradas forem verdadeiras. Mais uma pequena revisão aqui, né? Circuitos lógicos também podem ser representados algebricamente. O quê? Você pensa toda vez que você tem que ficar fazendo aqueles desenhos, né? Então, você pode representar esses circuitos lógicos de forma algébrica, o que eventualmente, né, facilita o desenvolvimento de operações complexas e demonstração de axiomas, teoremas e propriedades relacionadas, como alguns que a gente vai ver mais à frente, tá bom? A porta NOT ela é representada, não é necessariamente por um A, pode ser um A, um B, um C, certo? Mas sempre tem essa barrinha em cima, então lê-se A barra, poderia ser B barra, tal, né? A porta NOT é dessa forma, é a entrada com uma barrinha em cima, nesse caso A barra. AND é A vezes B, A multiplicado por B, tá bom? É a representação dele. OR, A mais B, tá? É uma soma. Aí NAND é a multiplicação A vezes B com a barra em cima, tá? E o NOR é a outra porta, né? Ela vai ter um A barra, né? com um B aqui, vai ser uma soma do AB, mas vai ser um não A aqui, tá bom? Na verdade essa barrinha aqui pegou só aqui, né? Que deveria ser assim, mais B, certo? Agora assim, é a soma invertida, tá bom? É um A mais B com uma barra em cima. Esse aqui é a porta NOR, sempre o inverso, tá? Então essa barra representa a inversão. Vamos passar aqui para o próximo slide. A tabela verdade é associada a circuitos lógicos e apresenta o resultado do circuito para todas as combinações possíveis em termos de 0, 1, falso, verdadeiro, etc. Tá bom? Geralmente tem um vídeo também explicando como construir uma porta, uma tabela verdade bem fácil aí no link aí, dá uma olhadinha no canal. Vocês já fizeram, né? Com até 64 combinações ali. Então a tabela verdade ela é composta aqui pela expressão e pelo resultado. Aqui sempre o x é o resultado. Então uma porta NOT, quando entrar falso, retorna verdadeiro. Quando entra verdadeiro, retorna falso. Tá? Normalmente a gente começa a expressão numa tabela verdade com os menores valores possíveis. Aqui falso é equivalente ao 0. Então seria 0, 0, tá? Aqui 0, 1, 1, 0, 1, 1, tá bom? Sempre dessa forma a gente utiliza essa ordem ali para colocar as combinações possíveis. A porta, vamos vir aqui primeiro para as portas AND e porta OR, né? Tá aqui a expressão delas e aqui os resultados aqui. Então, verdadeiro é falso vezes falso, retorna falso. Falso vezes verdadeiro, falso, verdadeiro vezes falso, falso e verdadeiro vezes verdadeiro, verdadeiro. Para a porta OR, aqui é uma soma, né? Falso mais falso, falso, falso mais verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro mais falso, verdadeiro e verdadeiro mais verdadeiro também dá verdadeiro. As portas NAND e as portas NOR aqui, eu vou passar por elas ali, tá? É só uma inversão, você pode até perceber aqui, ó, aqui tem 3 situações que dá falso
e uma situação que dá verdadeiro, né, na porta AND. Na porta NAND é o contrário, 3 verdadeiros e um falso. E na porta OR é um falso e 3 verdadeiros. E na porta NOR, um verdadeiro e 3 falsos. Tá bom? Em termos de 0 e 1, né, como falei para vocês, o verdadeiro e falso também pode ser representado por 0 e 1. É possível ver mais claramente a relação desses operadores. Por exemplo, a tabela verdade para a porta AND é dada pela multiplicação de A por B. Quando se assume valores binários 0 e 1, o resultado será 1, né? Apenas será 1 se somente se A e B forem 1. Porque é uma multiplicação, qualquer número multiplicado por 0 é igual a 0, tá bom? Para a porta OR, o resultado será 0, apenas se A e B forem 0. Então, a única forma de uma soma dar 0 é se os dois resultados são 0, tá? Lembrando, uma soma aqui de números naturais, conjunto dos números naturais. São só os inteiros positivos. Na verdade, binário, né? Só 0 e 1 mesmo. Tá? Em portas OR, vamos lá. Quando A e B são 1, o resultado da soma é 1, porque só pode assumir valores... você pode perguntar isso aqui. E se A e B for 1, não é para dar 2? Só que como é um circuito binário, só pode assumir 1. Ou seja, se for maior do que 1, entenda-se como 1. Ok? Aqui tem aqui a expressão, ó, em termos de verdadeiro e falso, que estava no slide anterior, e aqui em termos de 0 e 1. 0 vezes 0, quanto dá? 0. 0 vezes 1, 0. 1 vezes 0, 0. E 1 vezes 1, 1. Isso aqui é uma porta AND. Tá? Na outra mão, aqui uma porta OR, x igual a mais b. 0 mais 0, 0. 0 mais 1, 1. 1 mais 0, 1. E 1 mais 1, como eu comentei para vocês, vai ser 1, porque não posso colocar 2 aqui, porque são valores binários e não ternários. Ok? Continuando, todo e qualquer circuito lógico, independente de sua complexidade, pode ser escrito em função das portas AND, OR e NOT. É claro, né, pessoal? Porque as portas NAND e as portas NOR, o que elas são? É como se fosse um AND mais um NOT. E as portas NOR é como se fosse um OR mais um NOT. Então, apenas por elas já é o suficiente, tá? Então, a porta NOT aqui, né, ou um inversor representado aqui por um círculozinho, tá? Um círculo aberto, tá? Esse círculo aqui exatamente. Tá? Considere um circuito com 3 entradas, A, B e C, e uma saída. Utilizando as expressões booleanas de cada porta, podemos facilmente determinar a expressão lógica de saída. Então, olha só, qual é a expressão lógica que vai representar esse circuito? Tá? Aqui já está no exemplo, já está colocado aqui, tá? Mas aqui, por exemplo, ó, considerando que eu tenho só uma porta, essa aqui é uma porta AND e aqui é uma porta OR, tá? Então, vamos supor que eu só tenho a porta AND, A e B. Qual que seria a expressão lógica que representaria aqui a saída? A vezes B, certo? Como está aqui. E aqui eu tenho um C numa porta OR. Então seria A vezes B mais C. Se aqui fosse, por exemplo, um outro valor aqui, vamos supor um D, seria D mais C. Essa soma. Ou seja, aqui eu tenho uma entrada alimentando essa porta e aqui essa porta está sendo alimentada por um outro circuito, tá? Então é essa expressão aqui que retorna ela. Esse A vezes B é o resultado dessa porta AND e esse C aqui é uma entrada e aqui a expressão total que representa todo esse circuito aqui, circuito bem simples aqui, com duas portas associadas, A vezes B mais C. Então essa aqui é a expressão que representa esse circuito. Ao invés de você ficar só desenhando, você pode colocar a expressão já que representa aí o circuito. Um exercício é sempre bom, né? Vamos fazer aqui um pequeno exercício. Determine a expressão lógica de saída para os seguintes circuitos. Vamos colocar aqui uma pequena caixa aqui, vamos lá. Então eu tenho A mais B, que é a saída, isso aqui é uma porta OR, né? E aqui eu tenho um C. Qual que vai ser esse circuito aqui? Tá? Vou colocar aqui uma caixa de texto aqui do lado.
Então, ou seja, eu tenho um A mais B e eu estou multiplicando por C, certo? Só que eu faço, como eu estou fazendo aqui essa soma aqui primeiro, acho que no próximo slide a gente vai tirar essa dúvida, tá? Então, ou seja, vai ser o A mais B, o resultado disso aqui, vezes o C. Então, esse aqui já é a resposta desse circuito, tá? Mais pra frente a gente coloca um pontinho aqui para ficar bem bonito. Agora com o inversor, vamos inserir aqui uma equação. Fica mais fácil aqui com uma equação. Cadê? Como é que eu tiro ela daqui? Vamos colocar aqui para fora. Acho que vai ficar melhor. Estou fazendo essa videoaula aqui totalmente sem edição, tá, pessoal? Agora sim. Perfeito. Então vou colocar aqui uma equação. Por quê? Agora eu vou precisar de um símbolo especial, que é uma ênfase aqui, né? Vou colocar aqui. Então eu tenho aqui um A, que é o resultado aqui, essa porta, né? E aqui é uma porta OR, que está um B ali, né? Mais B. Então, ok. Esse é o resultado dessa expressão aqui, tá bom? Que é o A invertido, né? Tem uma porta NOT aqui e aqui um B. Então, um A barra mais B é o resultado desse circuito aqui, como eu posso representar esse circuito. Aqui, como que eu vou fazer? Nesse último aqui, ele está representado aqui por uma porta NOT. Então, olha só, eu tenho um circuito aqui OR, é um A mais B, e inverte o sinal. Eu posso fazer exatamente, aproveitar essa equação aqui, vou duplicar ela, e vamos colocar aqui, ó. Só que agora vai ser exatamente igual ali, ó, só que mais B. Só que agora todo o circuito é invertido, tá? Então olha só, tem um A mais B que alimenta essa porta aqui e eu coloco uma barrinha sobre ela, tá bom? Então é exatamente esse aqui a resposta para esse exercício. Vamos avançar? Qualquer dúvida aí, pessoal, coloca aí nos comentários ou manda lá que a gente tenta resolver. Precedência de operador. Então, olha só, aqui a gente viu que eu coloquei entre parênteses, né? Porque tenho que resolver primeiro isso aqui para depois fazer essa multiplicação. Em uma expressão tal como A vezes B mais C, ou A AND B OR C, pode ficar a dúvida sobre qual operação deve ser realizada primeiro. Tá? Tal expressão pode ser interpretada como OR de A vezes B com C ou AND de A com a soma lógica de B mais C. Tá? Para evitar confusões, tenha em mente que a operação AND é sempre realizada primeiro, a menos que existam parênteses na expressão. Então, o parênteses tem sempre prioridade, na sequência o AND. Tá? Isso aqui não tem como vocês errarem. Por exemplo, se fosse na matemática, o que você faz primeiro? Multiplica ou você soma? Então a prioridade é sempre da multiplicação, né? Depois vem a soma, ok? Aqui em circuitos lógicos é exatamente a mesma coisa. Como exercício, elabore o circuito gráfico com uma porta AND e uma porta OR para a expressão A vezes B mais C. Então é exatamente isso aqui. Aí está pedindo para você elaborar o circuito gráfico. Aí você pode abrir o Logisim e fazer. Aqui já está a tabela verdade dele, ó. Então eu tenho A, B e C, eu monto uma tabela verdade para todas as portas, e aí eu coloco aqui a expressão A vezes B, tá? Que é o A e B. Então ó, A e B, falso, falso, né? 0 e 0, 0 vezes 0, 0, 0 vezes 0, 0. Sempre que tiver 0, vai ser 0 aqui, tá? Só vai ser 1 quando for 1 nos dois, ó. Então, aqui 1 e 0, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 0, 0. Aqui sim, 1 vezes 1, 1 e 1 vezes 1, 1. Então são as duas possibilidades do A vezes B, o A AND B ser 1, certo? Mas o circuito todo é A vezes B mais C. Agora eu vou verificar o que? O C e esse AB aqui, tá? Então olha só, que é uma soma. 0 mais 0, 0. 1 mais 0, 1. Tá? Então aqui é verdadeiro. 0, 0, 0. 0 mais 1 mais 0, 1, 0 mais 0, 0, 1 mais 0, 1, 0 mais 1, 1 e 1 mais 1, 1 mesmo, tá? Já expliquei por que fica 1 aqui, não passa para 2, tá?
Então, ou seja, resolvemos essa primeira parte, primeiro o AND A e B, o A vezes B, e depois pegamos esse resultado e fizemos aqui a operação com a outra entrada, com a entrada C. Beleza, pessoal? Circuitos com inversores lógicos. Sempre que um inversor, porta-NOT ou aquele círculo estiver presente em um circuito lógico, a expressão de saída será igual à expressão de entrada com uma barra sobre ela, que eu comentei com vocês. Então aqui ó, já temos um circuito bem mais complexo. Aqui temos uma porta AND. Não tão complexo assim, mas vamos lá. Mais complexo do que a gente viu até agora, tá? Temos uma porta AND com 3 entradas, A, B e C. Essa A, ela passa por uma inversora, por uma porta NOT e vira um A barra. Então a saída dela vai ser A barra vezes B vezes C. Tá bom? Essa é a saída dessa porta aqui. E a saída dessa porta alimenta essa outra porta AND aqui. Ok? E a gente vai ver aqui o circuito mais para frente aqui. Aqui eu tenho uma porta OR que tem 2 entradas, A e D. Esse A está pegando esse mesmo Azinho aqui, ó. Repare que ele pega o A antes da porta NOT, antes do inversor. Então é só o A mesmo, não é o A barra, tá? Não é o invertido. E como uma porta OR, então o resultado desse circuito vai ser A mais D. Ok. Ele vem para cá e ele alimenta uma porta NOT. Então A mais D barra. Então vai ter uma barra sobre ele completo aqui, tá bom? E aí o A barra vezes B vezes C alimenta essa outra porta aqui, essa porta final, a porta AND, tá? Então eu vou ter aqui uma multiplicação desse circuitozinho aqui vezes esse outro circuito, tá bom? Como exercício, vocês podem fazer a tabela verdade disso aí, tá? São 4 portas, já sabem quantas combinações vai dar, né? Um outro exemplo aqui, ó. Aqui um outro exemplo. Eu tenho uma porta AND aqui no final, mas lá no começo eu tenho várias outras portas. Então aqui é uma porta OR com entradas A e B. Então o circuito de entrada aqui, de saída dessa porta é A mais B e alimenta uma porta AND, que também está alimentada por uma porta C. Então vai ser o A mais B vezes C, tá? Que estão numa porta NOT. Então isso tudo aqui vai ser invertido. Você vai ter invertido uma barra em cima e vai alimentar aqui uma porta OR, certo? Alimentou essa porta OR aqui, certo? Que também está sendo alimentada por uma porta D aqui. Então vai ser D mais esse circuito todo aqui. E isso tudo, por final, alimenta essa porta AND aqui. Então vai ser todo esse circuito aqui vezes a última porta que está sendo alimentada ali. A mais B vezes C barra, né? Vezes Z aqui, e aqui a sominha com o D, certo? Como exercício, podem fazer aí também a tabela verdade para esse circuito aqui. Avaliando a saída dos circuitos. Sim, isso é bem legal, né? De posse dos dados de entrada de uma expressão, então olha só, a tabela verdade, você vê todas as combinações possíveis, tá? Mas nem sempre vai ser necessário você ter todas as combinações possíveis numa determinada questão aí, tá? De posse dos dados de entrada, então, ou seja, já vai te dar os valores, ok? Vamos supor que eu já falo para você, ó, essa porta, a porta A, a entrada A é 1, a entrada A, C e E é 1. Qual que seria o resultado final nesse circuito? Ok? É basicamente isso que a gente faz nesse slide. Então, de posse de dados de entrada em uma expressão booleana, é possível calcular o resultado de saída. Então, vamos tomar como exemplo a expressão. A expressão exatamente aí... Não é a expressão do exercício anterior, né? Do slide anterior, mas é outra tão complexa quanto. Então, é um A barra vezes B vezes C que multiplica uma soma lógica invertida aí de A com D. A é 0, B é 1, C é 1 e D é 1. Então, temos aqui o circuito, a expressão.
aqui a nossa expressão com os valores, então eu troco as variáveis. Tá? Isso aqui são variáveis, né? Eu posso colocar dois valores aqui, o 0 ou 1, né? Troco as variáveis pelos valores e aqui eu já faço as operações, ó. Então olha só, o inverso de 0 é 1, tá? Repete o 1, repete o 1, repete esse circuito aqui também. Então está sendo bem passo a passo. Agora eu vou resolver esse que está entre parênteses aqui, tá? 0 mais 1 dá 1, né? Que é uma porta OR aqui, certo? É uma porta OR, só que tem uma barrinha aqui em cima. Então ficou 1 com uma barra em cima. E agora, para tirar essa barra, eu inverto o valor dele. É 1, passou a ser 0. E por fim, agora eu vou fazer toda essa multiplicação. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 0, né? Vai dar 0, né? Então, assim, exatamente, isso aqui é uma porta AND com 4 entradas, onde 3 são verdadeiras e 1 é falsa. Uma porta AND só vai retornar verdadeiro, ou seja, só retorna 1 se todas forem verdadeiras ou se todas forem 1. Tá? Como tem uma porta 0 aqui, um falso aqui, então isso aqui, todo o circuito aqui vai retornar 0. Beleza? Então assim, você já tem os valores, aí você só calcula a saída. Análise com tabela verdade, né? A tabela verdade é o melhor método para analisar um circuito lógico combinacional, pois permite que se analise uma porta ou uma combinação lógica por vez. Você pode ver como foi naquele exemplo que a gente calculava lá só o A e o B para depois ver o resultado final do circuito, né? Então você pode ver só um pedaço do seu sisteminha ali, do seu circuito, da sua combinação lógica. Permite conferir o trabalho facilmente e ao final do trabalho existe uma tabela que ajuda na verificação de erros do seu circuito. A tabela verdade lista todas as combinações em ordem numérica. Ordem numérica, como eu falei para vocês, sempre o falso primeiro, os zeros primeiro, né? Depois você vai colocando os verdadeiros. Em cada combinação de entrada é possível determinar o estado lógico de cada ponto, de cada nó do circuito lógico, inclusive a saída. Para facilitar, é possível substituir expressões lógicas por uma variável. Por exemplo, no circuito não A, ou A barra aqui, né, vezes B mais B vezes C, podemos fazer o seguinte, ó. Se eu chamar V de A barra vezes B e W de B vezes C, eu vou ter um circuito, tá vendo? Isso aqui, esses dois aqui, essas duas variáveis, eu estou chamando de V. E essas duas variáveis eu estou chamando de W. Ou seja, eu vou ter um V mais W. Um V mais W é só uma porta OR. Bem simples, né? Então, ao invés de ter um circuito mais complexo, eu tenho um circuito mais simples. Então, esse circuito é montado aqui no próximo slide. O circuito lógico abaixo é formado por uma porta NOT, duas portas AND, uma porta OR de saída. A saída da porta AND alimenta a porta OR, a tabela verdade ao lado apresenta as saídas da porta NOT. Está pequenininha, né? Vou aumentar um pouquinho aqui o tamanho dela, aqui fica melhor para enxergar. Então olha só, vamos lá. Eu tenho um circuito lógico que tem 3 entradas, A, B e C. A entrada A, ela está numa porta NOT, tá? É um A barra. Essa porta NOT aqui alimenta uma porta AND, tá? Que possui também uma entrada B. Ok? Então eu tenho um A barra, que eu estou chamando aqui de U, que é do próprio autor, tá? Ele não usa esse U para nada depois, né? E aqui eu tenho um V, que ele chama aqui de A barra vezes B, que é esse A barra, que é essa entrada aqui, o A na porta NOT vira um A barra, e aqui o B, né, não acontece nada com ele, é só o B, então é um A barra vezes B, porque é uma porta AND, que alimenta essa última porta OR. Então beleza. Agora vamos ver aqui o outro lado aqui do circuito. É uma porta AND também, está alimentada por B e por C, então W igual a B vezes C, e aqui dentro da porta OR. E aqui o circuito, aqui a tabela verdade para ele. Tá bom? Primeiro passo aqui, eu tenho a porta
o A, que vai ser 00011, inverte ele, e aqui você pode preencher aqui o restante aqui do seu circuito. Tá bom? Então isso aqui seria, por exemplo, como isso aqui é uma porta AND, qual que seria o resultado dela? Uma porta AND só vai dar verdadeiro se todas forem verdadeiras, né? Então se A e B forem verdadeiras. Então, ou melhor aqui, se esse não A aqui for verdadeiro, tá? E ainda, melhor ainda, né? Se esse A for falso e se esse B for verdadeiro. Porque se esse A for falso, ele vira verdadeiro. Tá? Então aqui tem as expressões. Vamos ver aqui as situações em que esse não A aqui é verdadeiro, é 1, né? Então tem esses dois casos aqui, né? 1 é a terceira e quarta linha. O B é verdadeiro, o não A aqui é verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Ok. Então nesses dois casos aqui ele vai retornar verdadeiro. Então essa expressão aqui seria verdadeira aqui, tá? O restante tudo aqui seria falso. A outra possibilidade, vamos ver aqui, do outro lado também é um porta AND, B e C, quando B e C forem verdadeiros, vamos lá, B, tem o B verdadeiro aqui e verdadeiro aqui. Então B e C, verdadeiro em duas situações, e o circuito é uma porta OR, né? Vai ser verdadeiro quando? Tá? Aqui eu tenho um aqui que ele vai ser sempre verdadeiro, tá? Se ele vai ser sempre verdadeiro aqui nessa porta OR aqui, então nesse caso aqui ele seria verdadeiro, o restante tudo falso. Beleza, pessoal? Então, ó, vamos ver aqui. Exatamente isso. O circuito ele está sendo explicado aqui passo a passo, esqueci. Vamos lá. Vamos terminar esse circuito aqui para encerrar essa primeira parte aqui da nossa videoaula. Então, continuando com o exemplo anterior, a tabela mostra a saída da porta AND superior, representada pela variável B. Aqui, ó, como eu comentei, ó, só tem duas situações que vai dar verdadeiro, o restante tudo falso. Na outra parte aqui, vamos dar um zoom aqui nela. Na outra parte aqui, quando apenas duas situações aqui vai dar verdadeiro, o restante tudo zero. E por fim, a resposta final aqui do circuito. Tá? Certo, ele vai dar verdadeiro em três situações, certo? Porque aqui ele dá verdadeiro e aqui também dá verdadeiro, e aqui verdadeiro e verdadeiro. E é uma porta OR, então em três situações aqui ele retorna verdadeiro, no restante ele retorna tudo falso. Agora esse slide aqui dá umas questões ali. A tabela verdade mostra o resultado final do circuito. Considerando A igual a 1, B igual a 0 e C igual a 1, qual é o resultado de saída do circuito? Então vamos lá, A igual a 1, B igual a 0 e C igual a 1, é essa linha aqui. Qual é o resultado de saída do circuito? 0, né? O resultado seria o mesmo se C fosse igual a 0. Então olha só, A 1, B 0 e C 0 seria o mesmo. E aí o porquê? Por que daria o mesmo resultado? Certo, pessoal? Então vamos encerrando aqui essa videoaula. Eu vou fazer uma segunda parte aqui, completando aqui o conteúdo. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários. Tudo bem? Vamos lá. Até mais.